Bom, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu trago para vocês a solução da lista de exercícios da aula 120, que foi quando nós estudamos a aplicação do teorema da superposição em circuitos de corrente alternada com elementos reativos, considerando ali fontes independentes. Bom, pessoal, caso vocês não tenham feito essa lista de exercícios, o link para a aula 120 está na descrição desse vídeo. Lá você tem acesso ao PDF com a lista de exercícios, tenta resolver e depois volte aqui então para conferir os resultados, ok? Caso você já tenha feito, basta continuar e acompanhar a solução. E depois, pessoal, lembre-se de deixar um comentário dizendo como foi a tua performance na solução desses exercícios, ok? Vamos lá então. Exercício 1. Usando o teorema da superposição, determine a corrente na capacitância XC na figura 1. Bom, pessoal, nós temos aqui então duas fontes independentes, uma de tensão e uma de corrente, né, nesse circuito da figura 1. E vamos então analisar o efeito de cada uma delas de forma independente. Primeiro eu vou representar aqui esse circuito na figura 1A com blocos de impedância, ok? Conforme vocês podem observar aí. Considerando apenas o efeito da fonte de corrente, vamos calcular I', né? E será então a contribuição da fonte de corrente na produção da corrente lá no capacitor, né? Na reatância capacitiva. E para isso nós vamos substituir a fonte de tensão por um curto-circuito, conforme mostra a figura 1B, ok? Como a fonte de corrente aqui é conhecida, basta agora aplicar a regra dos divisores de corrente para o cálculo da corrente I'. E para isso basta fazer a impedância oposta daquela do ramo que eu quero conhecer a corrente, que seria ali Z1, que multiplica a corrente que entra no nó, que é a corrente da fonte ali, né? Dividido pela soma das impedâncias ali em paralelo. E atribuindo os valores, temos 0,5 A com um ângulo de 240 graus. Ok, então vamos ver agora o efeito da fonte de tensão. Para isso, vamos substituir a fonte de corrente por um circuito aberto e voltar à fonte de tensão aqui, conforme mostra a figura 1C. Observe agora que a contribuição da fonte E na produção da corrente I é de um circuito em série, né? Já que o ramo da fonte de corrente está aberto, né? Toda a corrente da fonte vai passar pela impedância Z2 e Z1. Então, basta aplicar a lei de Ohm aqui para encontrar a corrente I duas linhas, né? Fasor da tensão, dividido pela soma das impedâncias que estão em série. Atribuindo os valores, aí nós temos 4 amperes com ângulo de 90 graus. Tomem cuidado aí com o sentido da corrente, da contribuição de cada uma das fontes, tá? Olha lá o resultado, pessoal. A I' está descendo na impedância Z2, enquanto a corrente I duas linhas está subindo. Se estão em sentidos opostos, devemos fazer então a subtração dessas duas componentes, né? Bom, a corrente I então será a corrente I' menos a corrente I duas linhas. Atribuindo os valores, temos 4,44 amperes com o ângulo de 86,77 graus. Observe na forma retangular do resultado que nós estamos no terceiro quadrante, né, pessoal? Então, esse valor deu positivo por causa disso. Temos que adicionar aqui ainda 180 graus. Essa, então, é a corrente total na nossa reatância capacitiva ali. Exercício 2. Usando o teorema da superposição, determine a expressão para a corrente I no circuito visto na figura 2. Bom, pessoal, nós temos agora um circuito com uma fonte de tensão contínua e uma fonte de tensão alternada, né? Então, vamos aqui ver o efeito de cada uma dessas fontes nesse circuito. Primeiro, eu vou redesenhar esse circuito em blocos de impedância, como mostra a figura 2A, onde a impedância Z1 ali é a reatância capacitiva, né? E para calcular o valor dessa reatância capacitiva é 1 sobre ômega-C, onde ômega é obtido ali da expressão da tensão, né? Temos a velocidade angular de 377 radianos por segundo, obtendo 564,37 ohms. Já a reatância indutiva, ômega-L, para essa mesma velocidade angular é de 18,85 ohms. Ok, devemos lembrar, né, que essas reatâncias aí serão vistas apenas ali pela fonte de tensão alternada, né? A fonte de tensão contínua trabalha diferente aí com capacitores e indutores.
Então, Z1 é menos JXC, ou seja, 564,37 ohms, com um ângulo de menos 90 graus. Z2 é a resistência R1 ali de 33 ohms, então o ângulo ali é 0 graus. Z3 é a associação em série de R2 com a reatância indutiva XL ali, né? Nesse caso, resultando em 32,93 ohms com um ângulo de 34,92 graus. Para a tensão ali, pessoal, no formato fasorial, nós vamos pegar e calcular o valor eficaz dela, né? Nós temos ali a amplitude de 18 volts dividido por raiz de 2 para obter o valor eficaz. Temos 12,728 volts. Então, o formato fasorial aí para essa tensão é de 12,728 volts como módulo e o ângulo é de 30 graus. Tudo isso foi extraído ali então da expressão da tensão E ali na figura 2, ok? Bom, então olha aí pessoal, vamos considerar primeiro aí o efeito da fonte de tensão alternada. Então eu substituí a fonte de tensão contínua por um curto-circuito, né? Fontes de tensão viram curto-circuito, fontes de corrente viram circuito aberto. Para calcular a contribuição da fonte de tensão na corrente que passa pela impedância Z2 ali, devemos calcular a corrente da fonte. Assim a gente pode aplicar a regra dos divisores de corrente, conforme nós já estudamos. Olha como que fica a expressão, né? É a corrente da fonte que multiplica a impedância do ramo oposto em paralelo a Z2, dividido ali pelas impedâncias em paralelo Z2 e Z3, correto? Mas qual é o valor da corrente da fonte? Bom, basta pegar o fasor da tensão e dividir pela impedância equivalente total ali, que é a associação em série de Z1 com o resultado do paralelo de Z2 com Z3. A impedância equivalente de Z2 e Z3 em paralelo, né, fazendo o produto pela soma ali, é 16,48 ohms mais J 5,19 ohms. Atribuindo os valores para o cálculo da corrente agora, temos 22,75 mA com um ângulo de 118,31 graus. E agora, calculando a contribuição da fonte de tensão na corrente IZ2, temos ali 11,91 mA com um ângulo de 135,79 graus. Logicamente, pessoal, isso não é o único método para a solução desse exercício, né? Mas o resultado aí tem que ser o mesmo, né? Espero que vocês tenham obtido o mesmo valor aí também. Ok, então, pessoal, vamos passar o fasor dessa corrente para o domínio do tempo ali, onde nós vamos pegar o valor do módulo e multiplicar por raiz de 2 para obter a amplitude, né? Nesse caso ali vai ser de 16,84 mA. Então, essa é a amplitude da corrente, que é a contribuição apenas da fonte de tensão alternada ali, né? Seno de 377T mais 135,79 graus, tá? Então, os dados obtidos do fasor da corrente, né? E agora vamos então ver a contribuição da fonte de tensão contínua. Lembre-se de, além de substituir a fonte de tensão E ali, alternada por um curto-circuito, temos que substituir o capacitor por um circuito aberto e a indutância ali por um curto-circuito, né? Estamos aqui trabalhando com fontes de tensão contínua, então vamos considerar o regime permanente. Olha lá, pessoal, a corrente no resistor R1 ela vai ser a mesma corrente do resistor R2, uma vez que o ramo da fonte de tensão alternada está aberto lá, né? À esquerda ali do circuito 2C. Temos um caminho único para a corrente, então basta aplicar a lei de Ohm, 5 volts dividido pela soma das resistências R1 e R2 que estão em série, resulta ali em 83,33 mA. Então essa é a contribuição da fonte de 5 volts na produção da corrente I. Como essas correntes estão em sentidos opostos ali no ramo central, pessoal, nós vamos fazer aqui uma subtração, certo? Ou seja, corrente CA menos a corrente CC. Então a expressão final aí para a corrente, né, pessoal, fica ali sendo a expressão para a parcela alternada menos a parcela contínua para a corrente, né? Então, 16,86 mA a amplitude da parcela alternada, seno de 377. E olha aí como fica a expressão para essa corrente, né?
Se a gente for obter um gráfico para essa corrente, pessoal, fica conforme vocês veem aí na figura 3, tá? Olha lá, temos um offset de menos 83,33 mA como um valor médio, né? Corrente média, corrente CC, e uma parcela alternada em torno desse valor. Bom, jovens, eu espero que vocês tenham acertado aí todos os exercícios, né? E então, deixe o seu like caso tenha gostado desse vídeo e também verifique a sua inscrição no canal, ative o sininho aí para receber as notificações a respeito das próximas aulas. Fique à vontade para deixar algum comentário com uma crítica, dúvida ou sugestão. Forte abraço e até a próxima aula.